Olá, tudo bem? Em nome da Thomson Reuters, eu gostaria de agradecer a você por estar aqui nos assistindo nesse painel e agradecer a Fenaló pela oportunidade de a gente estar aqui conversando. E agradecer também a Silvia. Nós estamos aqui hoje com uma grande personalidade no meio jurídico para a gente poder falar de um tema muito importante. E eu queria apresentar a Silvia. A Silvia, ela é sócia, a Silvia Piva, ela é sócia do GHBP. Ela é fundadora do Naudodez, ela é mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, ela é professora nos cursos de pós-graduação do IBET e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de pesquisadora do IEA-USP. Então, Silvia, muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. E hoje a gente veio aqui para falar um pouco sobre ecossistema jurídico interconectado. O que é e como ele vai, como que ele otimiza o tempo e maximiza a eficiência dos escritórios de advocacia. Então, Silvia, o tema para um mercado jurídico, ele parece que é muito tecnológico. Então, eu queria começar perguntando para você o que é um ecossistema e o que é um ecossistema interconectado no meio jurídico, né? E como que de fato ele pode ajudar? Aí queria um pouquinho da sua contribuição nesse sentido. Como sócia, eu fico muito feliz por isso, porque a gente, como Thomson Reuters, tem uma parceria muito grande com o GHPP de muitos anos, e tê-la como cliente e ver uma sócia comentando para o próprio mercado jurídico, acho que isso é de grande valia. Então, por favor, se você puder nos ajudar com isso. Primeiramente, obrigada, Wallace, pela apresentação. Você foi muito abundante nas características. Eu agradeço realmente, não é tudo isso, viu, gente? E eu agradeço muito a parceria da Thomson Reuters, né, um grande parceiro realmente, um parceiro que eu tenho muito orgulho, inclusive, em referendar todas as questões que a gente faz juntos. Então, para mim é muito importante também agradecer a organização da Fenaló, enfim, essa feira incrível que eu participo já há tantos anos, e fico muito feliz de estar aqui contribuindo com esse tema, ecossistema jurídico interconectado, né? Como ele vai otimizar o tempo e maximizar a eficiência do escritório, enfim, da nossa atividade jurídica. Hoje eu estou ocupando um papel diferente, né, no meu escritório, no GHBP Advogados, eu estou cuidando, né, sendo a head de operações legais, então isso realmente me ajuda a olhar muito mais para esse ecossistema jurídico de uma maneira sistêmica mesmo, né? A gente fala de ecossistema, a gente está falando de tudo interligado, de todos os atores desse ambiente jurídico, a gente não fala só de nós, né? Nós falamos também das ferramentas que nós interagimos todos os dias, e a gente não presta muita atenção nisso, e também nos órgãos, né? Nos órgãos da justiça, enfim, todos aqueles lugares pelos quais nós nos relacionamos na advocacia. Então, para a gente falar de ecossistema jurídico interconectado, não dá para a gente falar antes de um paradigma muito importante, que é a forma pela qual a gente trabalha. A gente precisa observar isso para poder compreender como esse ecossistema está se modificando e o que realmente está saltando aos olhos para que a gente preste atenção, para permitir que nossas atividades sejam realizadas cada vez melhores. Então, um paradigma importante que a gente também não percebe, a forma pela qual a gente trabalha hoje, né, ainda trabalhamos, está muito calcada no Taylorismo, né, o Taylor foi o pai da administração científica e ele trouxe enormes contribuições para a gente trabalhar da forma pela qual a gente trabalha hoje. Então, aqui eu trago uma ilustração, né, de uma têxtil, né, mostrando a esteira de trabalho, onde os princípios do Taylorismo sempre foram os primeiros, né? A indústria foi sempre aquela que colocou mais em prática, que é o comando e controle, onde eu tenho um planejamento, um treinamento e a execução das atividades a partir das diretrizes definidas pelo gestor, pela gerência. Então, uma estrutura bastante hierarquizada. E é um contraponto hoje, porque nós trabalhamos ainda dessa forma, né? Na verdade, nós aprendemos até na forma escolar essa ideia de que alguém tem que dizer para a gente aquilo que a gente aprende e alguém tem que dizer para a gente o que a gente tem que fazer no nosso trabalho.
E o ambiente digital, e aqui a gente já pode se colocar num ambiente pós-digital, que é essa incorporação das tecnologias digitais no nosso dia a dia, nós já estamos nessa fase, nessa era, o ambiente, ele se modificou muito. Então, a gente continua trabalhando na maneira do comando e controle, no Taylorismo, esperando os comandos, mas, ao mesmo tempo, a gente quer colaboração, a gente quer flexibilidade, a gente quer interconectividade, e a gente não percebe que esse profissional da era pós-digital, ele está muito olhando para ele mesmo e tendo que conseguir realizar as coisas de uma maneira autônoma. Ao mesmo tempo, esse indivíduo, ele não está sozinho, ele trabalha em equipe, ele trabalha em escritórios, ele trabalha em departamentos jurídicos. Então, como ele faz para ter as melhores formas de trabalho, onde ele consiga se colocar de uma maneira eficiente, porque na era pós-digital, a gente também tem muita velocidade, né? Hoje não se admite um e-mail ser respondido no dia seguinte, um WhatsApp não ser lido. Então, como é que a gente faz para dar conta dessas demandas da era pós-digital? E aí que vem essa modificação da forma de trabalho. Então, hoje eu tenho buscado trabalhar com a gestão ágil, e a gestão ágil, ela muda esse paradigma. Por quê? Porque justamente o comando e controle, ele passa a ser muito relativizado, e aqui eu quero fazer um parênteses para todos vocês, de que não existe certo ou errado, a gestão tradicional, taylorista, ela não deve ser descartada, mas sim, vocês devem observar a forma pela qual vocês estão trabalhando para que se adeque melhor à realidade de vocês. E hoje, faz muito sentido para mim e para o GHBP Advogados trabalhar numa forma de gestão ágil. Por quê? Nós temos que trabalhar de forma assíncrona e síncrona, remotamente, nem todos presencialmente, e aí, como é que eu vou acreditar que um gestor vai conseguir dar conta dele mesmo, imaginar que ele vai dizer as coisas e que todo mundo vai fazer da forma exata pela qual ele comentou. Então, a gente começa a fazer esse reposicionamento, e não à toa que a forma de gestão ágil é a forma pela qual as empresas de tecnologia, que são as empresas mais valiosas do mercado, trabalham. Por quê? Porque começou a fazer sentido em que eu não preciso esperar todo o trabalho ser executado para passar por uma etapa de revisão e eu ver que esse trabalho não estava correto. Então, eu faço ciclos de feedback mais rápidos, eu faço a dispersão em mini tarefas e consigo trabalhar com os times em todos os lugares, né, onde quer que eles estejam. Mas qual é a questão chave que se coloca para você trabalhar com times assim, especialmente se nós não estivermos presencialmente? E aqui eu coloco essa chave para esse ambiente, para esse ecossistema, ele precisa estar interconectado. E a gente não consegue só se interconectar em ferramentas isoladas, a gente até consegue, mas quem não gostaria hoje, né, quem não gosta de ter tudo à mão no seu celular, de todos os seus arquivos estarem disponíveis, tanto pelo seu notebook, quanto pelo seu celular, e isso só é possível a partir da integração de uma série de ferramentas. Então, eu coloco aqui para vocês hoje que essa palavra interoperabilidade é a chave de tudo isso, e que vocês, ao escolherem ferramentas, devem buscar essa interoperabilidade. Mas o que é essa interoperabilidade? Essa palavra até é difícil de falar, o Wallace vai falar um pouco mais, mas basicamente a interoperabilidade ela tem várias dimensões. Dentro do ambiente tecnológico, ela vai buscar, sendo muito sucinta, a comunicação entre ferramentas, né? E a gente sabe que cada empresa de tecnologia vai trazer um modelo. Então, é muito importante que esses modelos possam se comunicar. E já caminhando para uma reta final e tentando responder essa pergunta provocativa que o Wallace fez, a gente precisa realmente entender que o nosso escritório de advocacia, ele está dentro de um sistema totalmente interconectado. Nós estamos conectando essas novas formas de trabalho pelas quais eu mencionei no início, a forma da gestão ágil, ou seja, a gestão tradicional, nós temos que nos conectar com novas ideias, ou seja, nós temos que acessar os nossos colaboradores onde quer que eles estejam, nós temos que conectar os nossos clientes, nós temos que conectar o judiciário, nós temos que conectar as instituições financeiras, nós temos que conectar as pessoas. E se a gente ficar com um rol
muito distribuído de ferramentas, isso com certeza vai nos trazer um grande estresse. Então, né, e um grande gasto financeiro também, porque ferramentas que não se comunicam, além da informação não estar muito disponível de uma maneira uniformizada, nós também vamos ter problemas em uniformizar e aí melhorar a nossa comunicação. Então, eu aposto muito em ferramentas que possam trazer maior interconectividade, que é a palavra que a era pós-digital traz para nós. Então, eu não sei se eu respondi, Wallace, mas fique à vontade aí para colocar, e eu queria até depois aproveitar, né, que vocês estão aqui comigo e vou deixar meus contatos também aqui, meu celular, o meu site, e aí para que a gente possa, espero que vocês entrem em contato para a gente poder conversar mais. Obrigada. Muito legal, sim, foi respondido. E agora a gente começa a conversar sobre alguns detalhes sobre isso, Silvia. Por quê? A gente está num que chamaram de novo normal. A pandemia, ela impulsionou a adoção de tecnologia e provocou uma grande turbulência no mercado, né? Então, existe uma incerteza econômica devido à pandemia, tem uma questão de uma recuperação desigual dos setores que a gente está vivenciando agora, um backlog de M&As, porque o mercado se movimentou, muitas aquisições, fusões, empresas que deixaram de existir. Você tem estabilidade regulatória, isso mudou completamente, você tem um impulsionamento ainda mais forte da desglobalização, né? Você vê uma convulsão política, não só no Brasil, fora também. Você vê aí uma questão de home office, que se tornou o novo normal, e com tudo isso, a aceleração digital. Agora, vem o novo normal por aí. Porque a pandemia, ela parece que está passando, ou a gente está conseguindo controlar. A minha filha de 9 anos me perguntou, Silvia, papai, um dia a gente vai deixar de usar máscara? Acho que a gente tem que pensar o que vai ser o novo normal daqui para frente, que a gente vai começar a viver. E eu queria trazer e compartilhar um pouquinho de números que a Gartner nos traz. Num estudo muito recente da Gartner sobre os escritórios de advocacia, eles comentam o seguinte: apenas 13% dos escritórios ou dos profissionais dos escritórios sentem que podem gerenciar risco sem gerar obstáculo aos negócios. Olha que interessante, só 13%. Se eu vou gerenciar risco, eu vou criar obstáculo, eu vou gerar novos processos, eu vou burocratizar. 13% apenas sentem que podem gerenciar sem criar esses obstáculos. O número ele é impressionante, gente. Por quê? Isso reflete que a gente tem plataformas nas quais a gente não está conseguindo contar como nós deveríamos. Então, a gente vê, por exemplo, é muito comum, como consultores, como Thomson Reuters, a gente entrar em escritórios que a informação deles está presa em plataformas. A informação é do escritório, mas o escritório não as tem. Então, você precisa, por exemplo, passar um relatório para o seu cliente. Você tem dificuldade para você poder entender na área financeira o que está acontecendo. Então, o que acontece, Silvia? A gente sempre comenta como Thomson Reuters. É comum que o escritório ele tenha várias plataformas e assim tem que ser. Ele vai ter uma plataforma de assinatura, uma plataforma que vai ser a plataforma jurídica, ele vai ter outra que vai ser a de assinatura, ou o Office, ele vai ter N plataformas, o GED, ele pode ter uma automação, inteligência artificial, ele vai ter várias. E essas plataformas se especializaram naquilo que elas sabem fazer. Agora, isso já é uma ponta de tecnologia, mas não é porque o escritório utiliza isso que ele é digital de fato. Porque ele precisa entender que ele tem que juntar essas soluções. Elas precisam se conversar. Então, não é hora de criar barreira e criar muros, é hora de criar pontes. Então, soluções que não se conversam com outras, elas estão fadadas
a não continuarem no mercado. E a gente vê isso nitidamente, o escritório fugindo de soluções que não se integram. Já é o conceito que a gente que globalização, de criar pontes. Então você tem um GED, por exemplo, que pode automatizar documentos, pode ter workflow, pode enviar para assinatura, pode transformar essas ilhas no escritório em um continente, né? Eu brinco, eu falo, por que Veneza é bonito? Porque as ilhas são interconectadas. Você consegue conhecer as ilhas porque elas têm pontes entre uma e outra. Então, esse é o conceito básico de um ecossistema interligado. Então, você consegue trafegar informações. E qual que é o grande ganho disso? É que quando você trafega informação, você consegue trabalhar. E como é que você junta soluções? Com uma outra solução. A solução que junta todas, né? Outro número, Silvia, que eu queria muito compartilhar, também da Gartner, é que apenas 8% dos escritórios de advocacia acreditam que os gestores podem promover uma cultura de integralidade, de integridade, devido à quantidade de mudanças que a gente está tendo no setor. Só 8% acreditam. Por quê? Agora você trabalha de casa, agora você trabalha no escritório, agora você trabalha híbrido, agora você trabalha dessa forma, agora você... São tantas mudanças que isso, pela matéria da Gartner, pela pesquisa da Gartner, mostra que os escritórios caíram em descrédito com os próprios colaboradores. E se os colaboradores não acreditam que o escritório pode ser flexível e atender essas demandas de mercado, isso reflete uma coisa, que as plataformas que se tem, elas não estão atendendo de uma forma inteligente, e grande parte disso, sabe o que que é? É porque para você incluir um campo, vira um projeto. Você não consegue tirar a informação do sistema, você não consegue alimentar o sistema do seu cliente, cada cliente tem um sistema, e aí você tem que criar robô. Hoje em dia, robô é algo já ultrapassado. Você tem API, em que você consegue fazer com que sistema fale com sistema, mas você tem que ter esse ecossistema interligado, né? E o último número, Silvio, eu queria comentar, apenas 9% estão confiantes de que podem criar um plano de longo prazo de digitalização do escritório. Essa dependência do fornecedor, sabe? Eu quero incluir um campo, incluir um formulário, incluir um workflow, ou você não tem a possibilidade porque não tem combinação, ou você precisa abrir um projeto e investir para que o fornecedor desenvolva para você, e aí ele desenvolve e já fornece para todo mundo aquilo que você pagou. Esse modelo não funciona mais. É um modelo de independência, de autonomia do escritório. Ele depende disso, de algo que ele faça por ele mesmo, sem depender do fornecedor. E hoje em dia existe esse tipo de tecnologia, no code, hub colaborativo, isso é um hub, faz a junção de todas essas ilhas numa única plataforma, e isso traz ganhos significativos, porque você traz informação, você trabalha a informação, você leva a informação, você disponibiliza, você comunica, você leva até para o mobile. E isso dá uma experiência única para o seu cliente. E como você tem autonomia, você pode criar inúmeros cenários. Então, por exemplo, clientes que possuem esse tipo de solução fazem gestão de contratos de honorário, de contratos de clientes. Olha que interessante. Faz o controle das propostas que vão virar os contratos de honorário, fazem gestão de marca, patente, arbitragem, sabe? Inúmeros casos que você, do seu jeito, com o seu fluxo, você vem configurando. Então, Silvia, eu queria, dito isso, essa introdução, as duas introduções que nós fizemos aqui, a gente conversar um pouco sobre isso. Então, o que acontece com o escritório
no médio, no curto, médio e longo prazo, se ele não tiver essa visão, por exemplo, eu entro em vários escritórios e eu ouço sempre eles falando, mas eu não sei se o advogado ele vai usar essa tecnologia. Será que hoje em dia o escritório ele sobrevive tendo bons advogados apenas, mas sem saber utilizar a tecnologia em favor dele? Última pergunta, Wallace, especialmente porque você comentou muito bem falando das pontes, né? Essa ponte também que a gente tem que fazer é uma provocação que eu coloquei do Taylorismo para a era digital, também é uma ponte de eras. Por quê? Porque nós estamos acostumados a, pelo menos, eu digo, né, 40 anos sem mudanças na grade, mudanças expressivas na grade curricular das universidades de direito. Nós sabemos que agora as universidades de direito estão trazendo a necessidade de um letramento digital, mas nós sabemos também que, pensem se todos os ramos de negócios fazendo a tão, né, comentada transformação digital. Pensem vocês, né, escritórios de advocacia, atendendo essas empresas que passaram por um momento de transformação digital. E eu gosto sempre de fazer uma provocação, eu penso me atender, sendo solicitada pela Amazon, né? A Amazon traz um livro, se eu comprá-lo hoje, né? Hoje é sexta-feira, sei lá, o dia que nós estamos, nós comprando hoje esse livro, se eu comprar hoje, semana que vem, na segunda ou terça-feira, até a data vai estar expressa que ele vai chegar. E nós sabemos que dentro da nossa atividade jurídica, nós temos a burocracia inerente à nossa atividade, nós temos a burocracia que nós, seres humanos, criamos a todo momento, né? Que são muitas vezes necessárias e outras desnecessárias, né? Então, quando a gente não enxerga essa transição de eras, a gente não faz essa ponte, a gente realmente tem o perigo, né, de continuar trabalhando de uma maneira que pode ser obsoleta. Então, a gente não dá para você entender só que a capacidade técnica desse profissional será suficiente, ou que ele não vai ter uma adesão a uma ferramenta que você, eventualmente, sócio de escritório de advocacia, vai dizer assim, olha, essa ferramenta é importante, mas eu não vou comprar porque parece que ela é demais e as pessoas não vão aderir. Na verdade, é um movimento que realmente deve fazer parte desse novo momento histórico, seja ele, né, acelerado pela pandemia, ou justamente porque nós já estamos numa mudança de era. E o que o Wallace colocou muito importante, né? A informação, ela precisa sair. A informação na gaveta, ela não serve, ela não traz o seu propósito. E aqui vou até comentar rapidamente que dentro da agilidade, do Scrum, o Jeff Sutherland foi que criou, né, o criador do Scrum, né, enquanto livro, inclusive, trouxe que dentro até do atentado de 11 de setembro, as informações estavam todas disponíveis, mas elas estavam segmentadas, né? Elas ficaram como se tivessem sido presas numa gaveta. Então, pensem que a informação precisa fluir, seja entre times e com tecnologia, a gente tem chance de fazer isso muito melhor. Então, essa informação precisa fluir, seja para o time, seja para o nosso cliente, seja para o judiciário. Você vê, né, Silvia, a necessidade que os escritórios têm. Cada cliente tem um sistema próprio, né? Como é que você leva a informação para lá? Alguns têm sistema, alguns não têm. O escritório, ele fica no meio do campo, fazendo uma intermediação e tendo que se adequar em cada cliente. Então, esse modelo tradicional, por exemplo, de pessoas, eu preciso alimentar sistema de clientes, pessoas ou robôs. Então, quando a tecnológica é robô. Então, isso a gente de fato vê como algo ultrapassado, em que a gente consegue fazer de uma forma muito mais inteligente, autorizada. Agora, quando a gente pega também a Gartner e referências que eles nos trazem, eles colocam o seguinte: para o escritório sobreviver no mercado atual, ele tem que ser um expert no assunto que ele trabalha. Para ele ser um expert, ele precisa, diz a Gartner, com alguns requisitos, como, por exemplo,
a qualificação profissional que ele tem, né, o perfil do profissional dele. Ele precisa considerar a tecnologia, precisa considerar essa integração entre as plataformas, e ele precisa considerar a comunicação e a colaboração com os clientes e também com os colaboradores. Esse fluxo é o desafogue para então ele fazer o que de fato ele precisa e o que de fato faz com que ele seja um expert no ramo que ele trabalha, que é a questão de ele ser um especialista respeitado com trabalho intelectual propriamente dito. Então, essa digitalização, essa integração, ela hoje é tão fundamental que eu digo que ela é a pedra de toque dos escritórios que vão permanecer ou não no mercado. E é um momento de virada, Silvia. De virada, por quê? Quem usa a tecnologia da maneira que pode ser utilizada, faz o que o Nubank fez, por exemplo, no mercado financeiro. Ele revolucionou o mercado financeiro com digitalização e começou a colocar medo em grandes instituições que tinham agências físicas em todo o território nacional. Então, é o conceito que você pode trazer para o escritório de advocacia para você trazer essa visão, porque isso não é algo irreal, surreal ou de sonho. Isso é algo que aconteceu no setor aqui ao lado, no bancário, financeiro. Então, a gente pode potencializar exponencialmente o escritório através disso. Então, a gente vê muito preocupação. Poxa, o que eu faço quando eu recebo essa publicação? Qual que é a prioridade? O que eu preciso fazer a partir dela? E aí eu vou pegar um template do escritório para montar um documento. Gente, tudo isso, a Gartner diz, 63% das atividades elas podem ser padronizadas. Isso significa que elas podem vir para um sistema. E os sistemas, hoje em dia, eles são vários, né, como os da Thomson Reuters, te dão autonomia. Isso significa que você não precisa contratar consultoria, você faz por você mesmo. Então, esse tipo de solução é o futuro. Por quê? Porque você não investe em desenvolvimento, nem em manutenção, nem em alterações, né? Você automaticamente tem a garantia que aquela solução vai permanecer no mercado, que ela vai evoluir, e você não paga projetos para alterações, para novas implantações. Então, isso te dá autonomia para você criar novos cenários, para você imaginar novas coisas, para você trazer isso. Então, a plataforma, além da integração, ela ser uma página em branco com essa questão de colaboração, essa questão de autonomia para o escritório. Eu acho que isso é fundamental. E a gente tem trabalhado muito com o GHBP nesse sentido, Silvia, e a gente fica muito feliz por isso, porque a gente vê, né, a guinada tecnológica e a referência que se torna. Então, a gente está indo aqui para os minutos finais, eu queria abrir para você, para considerações, o que você falaria aqui para os escritórios de advocacia que estão nos ouvindo agora, como que ele pode, de fato, digitalizar, humanizar o atendimento sem precisar investir em recurso humano e como é que ele pode, então, dar uma experiência e ele pode se tornar diferenciado, de fato, no mercado. Legal, Wallace. Bom, essas recomendações finais, eu queria deixar realmente essa mensagem de que a gente precisa realmente começar a buscar esse olhar a longo prazo, esse olhar macro, especialmente desse momento em que a gente está vivendo, a era digital, em que a gente não precisa pensar nessa digitalização como colocar o nosso serviço da forma como ele é no ambiente digital. Existe espaço para a gente criar novas formas pelas quais esse serviço vai poder ser entregue, né, para os nossos clientes. Então, tudo isso faz um sentido e também levando em conta isso que você mencionou sobre o profissional, né, que está interconectado com essa era. A nosso cabedal
jurídico, técnico jurídico, ele é muito importante, mas ele vai fazer mais sentido se hoje ele estiver atrelado a essa condição, a essa intenção de deixar os nossos serviços digitais e interconectados com essa realidade que já é digital. Então, é muito importante que se olhe para esse longo prazo, que se tenha essa perspectiva e que se aposte muito nisso, buscando sempre ferramentas que venham trazer essa potencialização, especialmente a comunicação entre elas, para que isso facilite o nosso trabalho. Queria agradecer mais uma vez o Wallace e Fenaló pela possibilidade de participar aqui com vocês hoje. Muito legal, Silvio. Obrigado a você por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. A gente espera que esses insights tenham contribuído com você, para você poder ter uma visão, né, moderna, uma visão realista, uma visão de futuro para o seu escritório e do que é a tendência, né? E quem se antecipa às tendências sai na frente e sempre se destaca no seu meio. E, novamente, a tecnologia faz de pequenos gigantes. Então, de novo, falando no caso de Nubank, acho que é uma referência. Você pode digitalizar o seu serviço, capilarizar e abranger muito mais de uma forma inteligente, com uma bela de uma experiência totalmente integrada, com aquele conceito. A informação ela é do escritório, ela não é do fornecedor, né? Então, a gente agradece a você que nos acompanhou até aqui e a gente fica à disposição. Fenaló, muito obrigado e obrigado até o próximo painel. Um abraço.